Olá, tudo bem? Paz do Senhor Jesus, boa tarde para você, bem-vindo. Queria aproveitar esse momento para bater aqui um papinho com você. E a pergunta de hoje é: Lula ou Bolsonaro? Que lado você escolhe? Por que eu tô falando isso, gente? Porque eu vejo toda essa situação tomando uma proporção muito preocupante, né? Então, eu sou pastora. Pastorei um rebanho aqui na Zona Leste de São Paulo. Meu nome é Renata, sou pastora da comunidade Redenção. E dentre esse processo eleitoral todo, até hoje, eu não me posicionei, porque eu entendo que cada irmão, cada ovelha que congrega comigo é livre para escolher quem quiser. O Senhor nos garante livre-arbítrio e direito de escolha. E eu nunca vi igreja ser palanque eleitoral de ninguém. Eu nunca vi essa fusão dar certo, né? Mas só que de um tempo para cá, parece que a igreja, de um modo geral, assumiu a ideia de que é possível salvar o mundo por meio da política. E eu fico observando na palavra de Deus e não vejo nenhum respaldo para isso. Então, eu vejo muitos homens de Deus que atuaram com políticos, né, com reis. Então, José trabalhou, foi o segundo depois de Faraó. Eu vejo ele trabalhando para o Faraó que estava lá. Inclusive, não sei se eu posso falar isso, se eu tiver errado, me perdoe, mas para o mesmo Faraó que colocou ele na cadeia, porque a gente não vê ali nenhum padrão que nos leve a pensar que mudou o Faraó. E mesmo assim, José trabalhou para que não houvesse fome para os hebreus, mas que principalmente não tivesse fome para os egípcios, porque ele estava ali no Egito e ele trabalhou para todo mundo. Eu vejo, por exemplo, o tio da rainha Esther, Mordecai, denunciar para o rei Xerxes um complô contra ele. Vai me dizer que o rei Xerxes era uma florzinha de Jesus? Era um homem temente a Deus? Não, mas Xerxes agiu em favor, mas Mordecai, né, Mardoqueu, agiu em favor dele. Eu vejo Daniel trabalhar para 4 reis, 2 babilônios, inclusive Nabucodonosor, e 2 persas, que eram também governantes terríveis. Mas Daniel foi íntegro diante de todos eles e colocou os amigos para orarem e jejuarem para decifrar o sonho de Nabucodonosor. Eu não vejo Daniel falando assim: não, eu vou orar e jejuar para esse homem cair daí. Ele serviu. E, sobretudo, eu olho para o meu Senhor, que viveu como homem na terra no tempo do Império Romano, e em nenhum momento você vai encontrar uma fala de Jesus contra esse império ou que incitasse os seus compatriotas a se levantar contra o Império Romano. A resposta dele é repetida trilhões de vezes até hoje: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E Paulo vai dizer que a gente tem que orar pelos nossos governantes, que a gente precisa levantar as nossas mãos e orar pelo rei, pelo governador, para que a gente tenha uma vida sossegada. Então, eu não vejo respaldo bíblico para que a gente adote um político e faça dele o nosso salvador. Não encontro. Então, vamos lá. Eu olho para o governo do PT, que nos governou durante 14 anos, e eu não vejo o PT fazendo nada contra a igreja dentro desses 14 anos. Aí alguém vai falar assim: mas agora os tempos são outros. São outros porque a própria igreja se colocou como adversária.
A própria igreja adotou um lado. E foi no governo do Lula que ele instituiu o FIES, o ProUni, o SISU, o sistema de cotas. Os jovens hoje podem fazer a sua graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, porque as portas foram abertas dentro desse governo. Aí eu vejo as pessoas falarem assim, ai, mas ele defende o aborto, ele defende, enfim, né, o que as pessoas falam. Gente, acorda! Quando foi que não aconteceram os abortos? Não é o fato do presidente ser a favor ou contra que leva as mulheres a abortarem. As mulheres abortam, algumas porque são egoístas, outras porque são irresponsáveis e outras porque estão em desespero, porque elas não veem outra solução e porque elas não conhecem o Senhor Jesus. Porque é somente uma vida temente a Deus, uma vida na presença do Senhor, que impede uma mulher de abortar, não é o governo, não. Eu não vejo ninguém fazendo manifestação em porta de clínica de aborto clandestina. Isso é muita hipocrisia. As pessoas, elas escolhem a sua orientação de gênero, algumas porque elas acreditam que nasceram assim, porque elas são sinceras em seus sentimentos, elas acreditam que nasceram assim. Eu conheço irmãos que tinham uma outra orientação e se arrependeram e se converteram, e eu conheço também pessoas da igreja que saíram do armário. Independente de quem seja o presidente, isso são problemáticas que a igreja sempre vai ter que lidar. E se puder, se o Estado permitir essa união, como já permitiu, eles vão casar. Se não permitiu, eles vão viver juntos, porque eles acreditam que se amam. E dentro da sua vida, do seu modo de viver, eles se amam sim. Agora, isso não representa a minha fé, não, porque a palavra de Deus que eu sirvo condena essas práticas. Independente de quem seja o presidente, eu vou continuar condenando, porque eu sei o Deus a quem eu sirvo. Agora, um presidente que viu um povo que carecia de uma representatividade, que ansiava por ser defendido por alguém, porque os cristãos, principalmente os evangélicos, eram tratados como uma subclasse no Brasil. Um político muito inteligente, casado com uma mulher cristã, encontrou uma brecha e entrou. E meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acredito que toda pessoa pode mudar. Toda pessoa pode se arrepender. Toda pessoa pode se converter, porque senão eu rasgo a minha Bíblia agora. Mas eu já vi vídeos desse homem declarando com a sua própria boca que ele é homofóbico, sim. Irmãos, nós podemos não concordar com as práticas das pessoas, mas a fobia é algo que dá paura. É algo que você sente um incômodo tão grande e um ser humano não pode provocar isso num cristão. Ainda que você não concorde com a vida que ele leve, mas é o nosso dever amar e respeitar essas pessoas. Um homem que em toda oportunidade que teve foi extremamente duro com as mulheres. E você não vê uma fala dele buscando um lugar de arrependimento. Não. Um homem que riu na pandemia imitando as pessoas com falta de ar. Um homem que deu uma entrevista falando que morreu todo mundo, o que eu posso fazer? Eu não sou coveiro.
essas falas também não me representam. Eu não vou falar de você, né? Vou falar de mim. Não me representa como cristã. Não me representa. Então, posso dizer também coisas boas sobre ele. Nós estamos numa deflação, sim. O preço dos combustíveis estão baixos. Né? Baixaram, algumas coisas baixaram de preço. Ótimo. Esse é o papel dele como governante da nação. O papel do governante da nação é governar a nação. É lutar pela nação, pelo bem-estar da nação. Eu vejo um homem que decorou um versículo e se agarrou a ele, que vai a grandes igrejas, que buscou aliança com pessoas influentes no nosso meio. Mas você não vê esse homem chegar numa cidade pequena, num lugar longínquo, para falar assim: eu quero conhecer o conselho de pastores desse lugar. Eu vou entrar naquela igrejinha ali porque eu quero falar para aquele povo, para aquele pequeno rebanho que está ali. Não. Porque é muito bom você entrar numa igreja com 10.000 pessoas, com 5.000 pessoas, para falar, para chorar. Eu não estou aqui dizendo que ele não é convertido ou que é, mas ele defende o armamento. Tem vídeos dele dizendo que ele quer armar todo mundo. Irmãos, isso também não me representa como cristã. Porque aí as pessoas falam até... porque o 13 é um número maçônico. Verdade. É um número, né? Da numerologia lá deles. Tudo bem, é verdade. Mas e o 22? 22 é 2 vezes 11. E o 11 também é um número separado para essas práticas. Não se engane. Ninguém é isento. E político nenhum vai mudar aquilo que a própria palavra do Senhor já determinou. Haverá um tempo de angústia, haverá um tempo de perseguição, haverá um tempo como como nunca houve na história, chamado grande tribulação, em que a igreja, os que ficarem aqui, porque eu creio no arrebatamento, mas os que estiverem aqui serão perseguidos e vão ser salvos por meio de muita angústia, por meio de muita tribulação, por meio de muitas dores, e vão ser presos, e vão ser entregues para serem perseguidos, para serem denunciados. Nenhum político vai impedir isso. Então, em nome de Jesus, pare de brigar com seu irmão, pare de usar as igrejas como palanque para defender políticos. Pare de se colocar contra o irmão que congrega junto com você. Pastores, acordem. São esses irmãos que levam o seu dízimo na sua igreja. São esses irmãos que vão ouvir a sua pregação. São esses irmãos que estão lá junto com você na hora de pintar a igreja, de limpar a igreja, na hora que você faz um congresso, que você leva uma cartinha lá. São esses irmãos que vão na sua igreja, muitas vezes ofertam, muitas vezes comem na cantina, vão lá, não cobram, para te apoiar. E aí, pensa se vale a pena você colocar o seu irmão que pensa diferente de você para fora, porque as eleições vão passar e vai ganhar quem Deus determinar que ganhe. Não importa se tem pessoas que vão dizer que são de ocultistas e que estão defendendo A ou B. Só vai acontecer nesse país a vontade de Deus. Agora, por que pode ser que se o vermelho ganhar, a igreja seja perseguida? Porque é a própria igreja que assumiu um lado. É a própria igreja que se colocou como adversário.
E para todas as nossas ações, para todas as nossas escolhas, há uma renúncia. Para todas as nossas escolhas, há uma consequência. Para todas as nossas escolhas há uma consequência. E eu vejo as pessoas dizendo assim: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. É a palavra, é verdade. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor da nação. Segundo Crônicas 7,14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É quando o Brasil se humilhar na presença do Senhor, é quando o Brasil pedir perdão pelos seus pecados, é quando o Brasil reconhecer Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, pedir para que Deus sare a nossa terra e que a nossa terra será curada, independente de quem seja o presidente. Independente. Mas aí eu pergunto para você, o Brasil está de joelhos perante o Senhor? A igreja está de joelhos nessa hora perante o Senhor? Ou a igreja está usando seus púlpitos como palanque para defender A ou B? Acorda, minha gente. Acorda. Eu vejo pastores que foram embora do Brasil, que foram abrir suas igrejas no exterior, vir na internet para dizer coisas terríveis sobre a igreja brasileira. Renuncie isso. Ai, porque é Deus, pátria? Que pátria se a pessoa nem está aqui? Na hora dela abrir a sua igreja, ela não foi procurar uma comunidade carente para levantar um povo para si, foi para o exterior. Eu renuncio isso. Pessoas dizendo que o povo de Deus é burro. Não! O povo de Deus é inteligente. Foi por esse povo que Jesus morreu na cruz, para salvar, para levantar um povo para si. Então eu tenho pastores no meu Instagram que eu sigo, que durante todo esse processo eleitoral, todo dia, o dia inteiro, postam vídeos e vídeos e vídeos e comentários e flyers e frases defendendo políticos, e eu nunca vi esses pastores levantar dessa maneira a bandeira do evangelho. Todos os dias colocar um vídeo, uma frase, uma coisa falando de Jesus, porque Jesus é que é a solução para a nação. Então eu vou falar uma coisa para as minhas ovelhas, para as pessoas que me seguem. Vocês são livres para, perante a consciência de vocês, votarem em quem vocês quiserem. Votem em quem vocês quiserem. Elejam quem vocês em oração buscarem a direção de Deus, porque é só do alto que vem o nosso socorro. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O que está escrito vai se cumprir, independente se a gente abraça um político, um Messias ou não, porque o Messias da igreja já veio, o nome dele é Jesus, veio como um homem, nasceu de uma mulher, nasceu de uma virgem, viveu, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está preparando lugar para os seus escolhidos e breve virá para nos buscar. É nessa salvação que eu deposito a minha esperança. Como cidadã, a minha parte é pagar meus impostos, ser honesta, votar, orar por quem estiver lá, independente da cor da bandeira que ele levante. Essa é a nossa parte como igreja. Essa é a nossa parte como brasileiros.
apoiar quem está lá, orar para que o Senhor dirija essas pessoas, para que eles governem para o povo e não pelos seus próprios interesses. Eu nunca vi esse Messias que as pessoas elegeram dar o testemunho da sua conversão. Agora, um monte de gente se matando aí para defender ele, e ele foi questionado no debate, e ele não usou seu lugar de fala para falar: parem com isso, não é desta forma. Ele dá respostas evasivas. Isso não me representa como cristã. Mas eu oro para que, em nome de Jesus, se esse homem for eleito, ele governe com justiça. Assim como se o outro for eleito, ele governe com justiça, porque é assim que nós prevaleceremos, meus irmãos. É isso que eu queria compartilhar. Você pode concordar comigo ou não, eu não me importo. Mas eu quero dizer para os irmãos que caminham comigo, vocês são livres. Vocês são livres. Façam aquilo que o Senhor, que o Espírito Santo ministrar no coração de vocês. Porque todas as vezes que a igreja se envolveu com a política, o resultado não foi bom. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos guarde, que Ele nos abençoe, que Ele nos fortaleça e que Ele nos dê juízo e nos faça lembrar pelo que nós estamos aqui nessa terra, pelo que a igreja milita. Amém? Deus abençoe você, quer você seja bolsonarista, quer você seja lulista. Eu lembrei o que eu ia falar. Eu acho interessante que a gente já foi governado pelo PT. Nós sabemos o que nos espera se o PT ganhar. Nós estamos há 4 anos sendo governados pelo Bolsonaro. Nós sabemos o que vai acontecer se ele ganhar. Por que ninguém se levantou em defesa de algo novo? Por que ninguém votou? Por que ninguém escolheu, por exemplo, a Simone Tebet, uma mulher inteligente, culta, que falou muito bem, que demonstrou ser coerente? Ninguém quis brigar por ela. Eu não entendo. Não é sobre algo novo. É sobre um lema de uma sociedade secreta, dividir para conquistar. Não tem isso de esquerda ou direita. A única coisa que vai acontecer é, preste atenção, e eu vou encerrar com isso, existe uma agenda e ela vai ser posta em prática. Se o 22 ganhar, ele vai colocar peso. E aí vai demorar mais para essa agenda se cumprir e aí a gente ganha. A gente ganha um tempinho aí de liberdade. Se o 13 ganhar, essa agenda será acelerada e isso para nós não é bom. É só isso que eu tenho para dizer. Mas eu deixo você analisar e ser livre para escolher quem você quiser, tá bom? Somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai. Independente de qualquer coisa, eu te amo em Cristo Jesus. Fique com Deus e Deus te abençoe. Beijo, tchau.